Bom dia, turma. Hoje nós vamos dar continuidade com a matéria em coordenadas do vértice da parábola. Eu disse para vocês que a parábola é o ponto onde o vértice é onde a parábola faz a curvinha, né? Então, ali naquela curvinha da parábola tem uma coordenada, que a gente já viu que é um para-ordenado. A coordenada é um parêntese com um número no x e um número no y, separado por uma vírgula. Aquilo ali é uma coordenada, tá? Essa matéria está a partir da página 133, porém, a parte da página 133 é irrelevante para a gente, tá? Então, se vocês se atentarem nessa parte, vai só confundir a mente de vocês. Então, eu vou pular direto para a página 134 e explicar diretamente a coordenada, tá bom? Como a gente acha a coordenada. A coordenada, ela é feita com para-ordenado seguinte: xv e yv. Porém, um depende do outro. Então, eu não consigo achar o yv sem achar o xv. Primeira coisa, eu preciso identificar quem é A, quem é B e quem é C, ou seja, quem são os meus coeficientes. Lembrando que a gente aqui ainda está tratando sobre função quadrática, tá? Então, a gente só tem coordenada do vértice quando a função é quadrática, tá ok? Aí, ok. Tá, professora, eu já sei que o A é quem fica na frente do x ao quadrado, o B é quem fica na frente do x e o C é o número que fica sozinho. Ok. Sabendo isso, né? Ok, professora, isso eu já sei identificar. Ok. Então, a fórmula, tá? É uma coisa que não muda. A fórmula do xv é o seguinte: menos b sobre 2a. Então, gente, se atentem com os sinais, tá bom? Por quê? O menos da fórmula, ele não pode sair dali. Ele sempre vai ser menos b sobre 2a, tá ok? Então, se o meu b ou se o meu a tiver um sinal diferente, na hora de eu substituir, eu tenho que fazer o jogo de sinal. Então, eu não posso me esquecer. Se o meu b for negativo, por exemplo, vai ficar menos da fórmula, menos o número do b sobre 2a. Ou se o a for negativo, da mesma forma, menos b sobre 2 vezes o número com negativo, o a com negativo, tá bom? Então, na hora da gente resolver, a gente não pode esquecer que o menos da fórmula é da fórmula, o menos do coeficiente é do coeficiente, tá bom? Ok, professora, já peguei. xv é menos b sobre 2a. Eu já sei quem é A, já sei quem é B, então eu consigo jogar na fórmula, ok? Agora, quando eu achar esse valor, que vai ser um valor x lá, né? A gente vai achar um valor. Depois que eu achar esse valor, eu vou voltar na função quadrática e vou substituir o número. Onde tiver x na função quadrática, eu vou colocar o valor que eu achei do xv, ok? Então, vamos para o exemplo. Olha só. Aí tem um quadro amarelo, tá? Explicando isso que eu disse. A abscissa é o xv, que nada mais é do que a parte do x da coordenada. E a ordenada é o yv, é o que a gente vai achar depois, tá bom? Então, eu falar que x e y é a mesma coisa que eu falar abscissa e ordenada, tá bom? Porque tem relação com o plano cartesiano. Os números que estão na reta do x são abscissas, os números que estão na reta do y são ordenadas, tá bom? Por isso que ele está com esse nome. Mas ok, vamos para o exemplo então. Tem o primeiro exemplo aí. F de x é igual a x ao quadrado menos 4x mais 4. Esse daí é minha função quadrática, ok. Primeiro passo a ser feito: identificar os coeficientes. Quem é A, quem é B, quem é C. O A é quem está na frente do x ao quadrado, então é 1, né? Porque não tem ninguém, é 1. O B é o número que está na frente do x, é o menos 4. Não se enganem de colocar apenas o número 4, tá? O coeficiente
é o número acompanhado do seu sinal. Então, é menos 4. E o C, que é o número que fica sozinho, é o 4, tá ok? Mais 4. Mas quando tem mais, não precisa colocar o sinal, então é 4. Ok, professora, identifiquei A, B e C. Agora a gente vai lá na fórmula. XV igual a menos B sobre 2A. Então, vamos ver quem é quem. O menos da fórmula não é mudado. Então, ele fica ali na frente. Menos. Quem é o B? Menos 4. Então, vou lá. Menos 4. E embaixo é 2A. 2 vezes, quem é o A? 1. 2 vezes 1. Então, vai ficar menos 4. Faz o jogo de sinal. Menos com menos dá mais. Então, dá mais. 4 sobre 2 vezes 1, que dá 2. Então, 4 dividido por 2 dá 2. Ok, achei o meu XV. Meu XV é 2, professora. Ok. Agora, como eu acho a ordenada, que é o YV? Eu volto na função quadrática e onde tiver x agora, eu vou colocar o número 2. Então, o x ao quadrado vai virar 2 ao quadrado. O menos 4x vai virar menos 4 vezes 2. E o 4, que é o C, ele continua sendo 4, porque não tem nada para substituir. Depois disso, eu resolvo. 2 ao quadrado, 4. Menos 4 vezes 2, 8. Mais 4. Então, 4 menos 8 mais 4 dá 0. Por quê? 4 menos 8 dá menos 4. Menos 4 com 4 dá 0. Então, o meu XV é 2, meu YV é 0. Então, como eu vou representar isso, professor? Eu vou colocar a letra V maiúscula, quer dizer o vértice, abrir parêntese, colocar o XV, que é 2, vírgula, e o YV, que é 0. Isso é minha coordenada do vértice, tá ok? Então, vamos para o segundo exemplo. Outro exemplo. G de x é igual a menos x ao quadrado, menos 2x, menos 3. Ok. Primeiro passo, identificar quem é o coeficiente. O meu A é o número que está na frente do x ao quadrado, acompanhado de seu sinal. Como não tem nenhum número aí, é 1, mas tem um sinal de menos, então é menos 1. O B é quem está na frente do x, acompanhado de seu sinal, menos 2. E o C é o número que fica sozinho, acompanhado de seu sinal, é o menos 3. Ok, vamos lá para a fórmula de novo. XV é igual a menos B sobre 2A. Como que a gente vai fazer? Vamos verificar o coeficiente que você achou. O menos já é da fórmula, então não posso mudar. Quem é o meu B? É menos 2, então vou colocar menos 2. Embaixo é 2A. 2 vezes, quem é o A? Menos 1. Então, vai ser menos 1, ok? Então, vai ficar assim, menos da própria fórmula. Em cima, menos 2 e embaixo, 2 vezes menos 1 dá menos 2. Então, são 3 sinais de menos, tá? Que vão ficar menos 2 em cima, menos 2 embaixo e o menos da frente da fórmula. Então, eu vou ter que fazer o jogo de sinais 2 vezes. Por quê? O menos da função com o menos 2 dá mais. O mais com o menos de baixo dá menos. Então, meu sinal é menos. Aí, eu vou dividir. Menos 2 dividido por menos 2 dá 1, certo? Que é 2 dividido por 2. Então, meu resultado dá menos 1. Ok, professora, achei o XV. Agora, eu preciso achar o YV. O meu YV, eu tenho que substituir na função quadrática o menos 1. Então, onde tiver x, eu vou colocar menos 1, tá bom? Olha aí a atenção com os sinais. Por quê? A função quadrática, ela está com o sinal todos negativos. Porém, o meu XV também é negativo. Então, eu não posso jogar o menos sozinho. Eu tenho que repetir, porque um faz parte da função e o outro faz parte do XV. Então, o menos x ao quadrado vai virar menos. Aí, no lugar do x, eu vou colocar menos 1 elevado a 2, tá ok? Então, vai ficar menos 1 ao quadrado. Agora, a segunda parte. Menos 2 vezes x, que é menos 1, menos 3. Agora, eu vou resolver. Menos 1 ao quadrado, a gente resolve primeiro que está dentro da parêntese, tá, gente? Então, menos que está do lado de fora, ele só repete.
Não faz jogo de sinal com ele, não. Primeiro eu vou resolver quem está dentro do parêntese. Então, repete o menos do lado de fora, que não tem nada a ver com a operação, e faz o que está dentro do parêntese. Menos 1 ao quadrado dá 1. Então, vai ficar menos que está do lado de fora e o 1, que é o resultado do que está dentro do parêntese. Tá bom? Agora, a segunda parte. A segunda parte, o que está dentro do parêntese não tem o que resolver, tá? Porque não tem nada ao quadrado nem ao cubo para a gente resolver. Então, a gente pode fazer o jogo de sinal direto, ok? Então, menos, que está na frente do 2, com menos, que está na frente do 1, que está dentro do parêntese, menos com menos dá mais. Aí sim. Então, vai ficar, ó, lá do começo. G de x é igual a menos 1 mais 2 menos 3. Quando a gente resolve isso, ele vai ficar menos 1 mais 2 dá 1. 1 menos 3 dá menos 2. Então, o meu YV é menos 2. Então, como que eu faço? Coloco a letra V maiúscula, representando o vértice. Abro parêntese, coloco o XV, menos 1. E ponho a vírgula e coloco o YV, que é menos 2, tá ok? Ah, professora, mas esse gráfico que está do lado aí, o gráfico, ele está representando o ponto que você achou. O ponto 2 e 0, no primeiro exemplo, né, é o ponto que ele vai pegar o vértice da parábola, ou seja, a voltinha da parábola. E no segundo exemplo, menos 1, menos 2, é onde vai pegar a voltinha da parábola, que é o nosso vértice. Porém, qual é a diferença entre um e o outro? No primeiro exemplo, o nosso A é positivo, né? É um número maior do que 0. Então, a concavidade da parábola fica para cima. No segundo, o meu A é negativo, é menos x ao quadrado. Então, a minha parábola fica para baixo, tá ok? Essa é a única diferença. Então, novamente, o que eu preciso fazer? Identificar quem é A, quem é B, quem é C. Depois, achar o XV, que é a fórmula menos B sobre 2A. O resultado disso, eu vou substituir na função. Onde tiver o x, eu coloco o resultado do XV. Se for 1, eu vou voltar lá na função, vou colocar. Onde tiver x, eu coloco 1. E o resultado disso é o YV. Então, quando eu for representar a coordenada do vértice, eu coloco a letra V maiúsculo, abro parêntese. O primeiro número vai ser o XV, o resultado do XV, vírgula, o segundo número vai ser o resultado do YV. Lembrando que o XV é abscissa e o YV é ordenada. Então, quando o seu exercício não te disser quem é XV, quem é YV, e ele disser que é abscissa ordenada, você já sabe quem é quem, tá ok? Então, por hoje é só, galera. Vou passar a atividade para vocês. São 2 páginas, né? Página 135 e 136. E amanhã, como nós temos 2 aulas, amanhã a gente vai continuar com a matéria. A gente vai entrar em ponto de máximo e ponto de mínimo, tá? Ainda dentro de função quadrática, tá ok? Então, por hoje é só. Tenha um bom dia e boa aula. Tchau.